Função exponencial. Definição. Chama-se função exponencial qualquer função de f de r em r, dada por uma lei da forma f de x é igual a elevado a x, em que a é um número real dado, o a tem que ser maior que zero, não pode ser negativo, e o a tem que ser diferente de 1. Não pode ser negativo e não pode ser 1, tem que ser diferente de 1. A base, né? Esta função também pode ser representada por y é igual a elevado a x. Pode ser f de x é igual a elevado a x ou y é igual a elevado a x. Exemplos. F de x é igual a 3 elevado a x, é uma função exponencial. F de x é igual a 5 elevado a x. F de x é igual a 1 meio elevado a x, né? Pode ser uma fração, um número decimal, não pode ser negativo a base. Uma fração pode ser, né? 1 meio elevado a x. F de x é igual a 0,4 elevado a x. F de x é igual a raiz quadrada de 2 elevado a x. F de x é igual a 10 elevado a x. São exemplos de funções exponenciais. Propriedades. Na função exponencial y é igual a elevado a x, temos, se o x for zero, então vai ficar a elevado a zero, todo mundo elevado a zero é igual a 1. Então o valor do y vai ser 1. Ou seja, o par ordenado 0 e 1, né, o x 0, o y 1, satisfaz a lei y é igual a elevado a x para todo a maior que 0 e o a diferente de 1. Isso quer dizer que o gráfico de qualquer função exponencial corta o eixo do y no ponto de ordenada 1. Né? O gráfico vai cortar, o gráfico da função exponencial, né, desse tipo vai cortar o eixo do y no ponto 1, no ponto 0 e 1, quer dizer, na ordenada 1. Segundo, se o a maior que 1, se a for maior que 1, temos uma função crescente para qualquer valor de x pertencente aos reais. Perceba, quanto maior o valor do x, maior o valor do y, né? Você vai achando os pontos aqui, quanto maior o valor do x, maior vai ser o valor do y. Então, é uma função crescente. O a maior que 1, a base maior que 1. Uma função crescente. Exemplos de funções exponenciais crescentes. F de x é igual a 2 elevado a x e y é igual a 5 elevado a x. O a é maior que 1. Então, uma função crescente. Agora, se o a estiver entre 0 e 1, né? Estiver entre os valores, a base estiver entre os valores entre 0 e 1, a função é dita decrescente. Decrescente, para qualquer valor de x real. Nesse caso, quanto maior o x, menor o y. Quanto maior o x, né? Quanto maior o x, menor vai ser o y. Você vai aumentando aqui, achando os pontos aqui, aumentando o valor do x, o y vai diminuindo. Então, é uma função decrescente. Exemplos de funções exponenciais decrescentes. F de x é igual a 1/5 elevado a x. Aqui, o valor do a está entre 0 e 1. Né? No caso aqui, 0,2. Então, está entre 0 e 1. Então, no caso aqui, 0,2 elevado a x. Então, é uma função decrescente. Y é igual, outro exemplo, y é igual a 0,5 elevado a x. O a, aqui, ó, o a, 0,5. É um valor entre 0 e 1. Então, é uma função decrescente.